A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que nos foi dada por meio do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, gravação desse live. Hoje temos um tema muito bom. Um tema que nos deixa altamente esclarecido. Quando as Escrituras nos ensinam que só existe um só Deus. Não há vários deuses. Existe um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Nós iremos mostrar, no decorrer dessa explicação, aos nossos amados irmãos e ouvintes, que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paz e Zildinha. A paz do Senhor, presbítero, paz do Senhor a todos os queridos e amados ouvintes. Como o presbítero falou, o assunto hoje é referente a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sabemos que, para ser mediador, veja a função do mediador, Para ser mediador é necessário que entenda as duas partes. O homem natural, o homem espiritual, ou seja, duas partes na vida secular. Para se fazer o quê? Um acordo, uma religação. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 nos diz isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E para isto, para entender a natureza humana e a natureza espiritual, o Senhor Jesus Cristo se relacionou com os homens. Como a palavra de Deus nos diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai. Então foi necessário que o Senhor Jesus Cristo se fizesse carne e entre nós habitasse e se relacionasse com os homens, para entender as duas partes, tanto a humana como a espiritual. Ou seja, no entendimento do humano, há vários intercessores, há várias pessoas que intercedem, mas sabemos que, com todo respeito, é uma cegueira espiritual. Porque, veja, eu lhe pergunto, Isildinha Lopes, aonde é o habitar do Deus eterno? É o que diz a palavra de Deus, se não me falha a memória, é 1 Timóteo 6, por aí, 16, mais ou menos isso. Que ele habita em uma luz inacessível, uma luz muito forte, semelhante àquela luz que apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Senhor Deus, ele habita nesta luz e nunca veremos ao Senhor, nunca Deus foi visto por ninguém e nunca vamos ver Deus, mas vamos ver aquele intermediário, aquele mediador
que está sentado à destra de Deus. No entendimento das pessoas, alguém que é apelidado de santo, né? Ele teve uma vida correta, uma vida boa, uma vida até de afastamento total do mundo. Aquela pessoa faleceu e às vezes por uma ordem religiosa, e essa pessoa é canonizada e passa a ser um dos intercessores do homem para com Deus. Mas como nós vimos essa leitura aí de 1 Timóteo, onde diz que Deus habita em uma luz inacessível, a quem nenhum homem viu e jamais poderá ver. Exatamente, aqui diz assim, realmente é 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita da luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Então está mostrando aí que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejamos o seguinte: o homem humano natural, ele, segundo a história conta, eu creio que o homem foi à Lua, o homem tenta ir a outros planetas, não está conseguindo. E já pensou, Zildinha, um homem ir ao Sol? É impossível. É impossível, porque o Sol é uma estrela, diz a geografia. Diz a geografia que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E você veja a quintura que nós estamos sentindo atualmente, de quinta grandeza. E a distância entre a Terra e o Sol é incontável, eu não sei. Eu estou me referindo, Zildinha, sobre a luz do Sol. Exatamente. A luz do Sol, ninguém pode nem olhar para o Sol. Meio-dia é quando está a temperatura mais quente, é a temperatura de meio-dia. Então, é dessa maneira, não tem como. Em João 3, capítulo 3, nos diz a palavra: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo. Veja, Cristo veio dos céus, gerado de Deus, apresentado ao homem como a expressa imagem do Eterno, veio para um sacrifício perfeito na cruz. O eterno Deus, o seu Pai, o nosso Pai, ressuscita Jesus, e em Jesus sai como as primícias dos que dormem. Ninguém ainda ressuscitou para a imortalidade, a não ser Jesus. E só Ele possui a imortalidade. Quando invocamos o Senhor Jesus Cristo, isto é plantado dentro de nós. Por isso que a última promessa a ser cumprida é a transformação do nosso corpo, é a adoção do nosso corpo. Então aí vamos possuir a imortalidade, nunca mais morreremos. Mas abrindo aqui um parênteses, presbítero Antônio Soares, sobre a natureza humana, o homem, ele é tendente a ver, a crer no que vê. Veja que situação. O homem acredita em todas essas coisas, como eu vou citar um exemplo. Paulo, quando entrou na Grécia, encontrou, a história fala que mais de 30 mil altares. Não é que a Bíblia revela que tinha vários altares a deuses, porque eles eram supersticiosos.
eles acreditavam, eles fizeram altar de tudo que eles pensavam, eles faziam um altar. Veja como eles eram tão supersticiosos que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Porque eles fizeram ao Deus do sol, ao Deus da lua, todos os deuses que eles pensavam que eram deuses, fizeram um altar. O Júpiter, todas essas coisas. Então, quando Paulo entrou na Grécia, então a idolatria se estendia de uma maneira que Paulo, misericórdia, se assustou com a idolatria e quantos deuses eles acreditavam, né? Então, dentro desses altares que estava um altar ao Deus desconhecido. Então, o que foi que aconteceu? Então, Paulo disse, então esse é o Deus. Então, Paulo mostrou que era o Deus desconhecido que devia se adorar. esse Deus a que vocês servem sem conhecer. Aí Paulo diz, é o Deus que criou os céus E a terra, o mar, que é espírito. as estrelas. Então, é isso que no início eu falei. Eles acreditam no que vê. Tudo é no que vê. Não acredita no espiritual. Não acreditam pela fé que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o único que tem o poder de mediar entre Deus e os homens, como diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5. Então, presbítero, quando Paulo entrou, qual foi a direção de Paulo a esse altar desconhecido? Veja, Zilda, como você citou com muita sabiência, Paulo chega na cidade de Atenas, na Síria, Grécia. mas ali faz parte. Da Síria, né? Naquela região ali. E Paulo, ele chega no aerópago de Atenas, Exatamente. onde ali os religiosos se reuniam Que era a capital da Grécia. da Grécia. Até. E ali era discussão religiosas a respeito do verdadeiro Deus, quem é Deus. Mas hoje, Zildinha, em pleno século XXI, nós que defendemos, nós somos politeístas ou monoteístas? Nós somos monoteístas. O que é que pode dizer isso aí? Monoteístas, nós somos porque só adoramos a Deus. Pronto. Entendeu? Só adoramos a um Deus. É como diz a palavra de Deus. Outra vez eu vou repetir. Em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, nós somos monoteístas porque só adoramos ao Senhor. Então, o politeísta já tem o nome poli, mais de 4, muitos. E aí está a adoração politeísta, a adoração a vários deuses. Só havia um altar Ao Deus desconhecido. ao Deus desconhecido. É onde Paulo Se identificou. se identificou. Diz, olha, vocês estão adorando a quase 30 mil deuses aí, aqui, mas eu estou trazendo a esse altar que tem aqui, é o Deus desconhecido. Aí Paulo vai fazer a demonstração bíblica que esse Deus é o Deus que habita em uma luz inacessível, Exatamente. a quem nem homem viu E nem. e jamais poderá ver. Exatamente. Agora, o sermão de Estevão, aí em Atos capítulo 7, quando Estevão ele vai ser apedrejado, o primeiro, se subentende, o primeiro cristão que é morto por apedrejamento. Eu acho lindo com aquele sermão de Estevão, onde mostra a história do povo judeu, mostra toda a história da antiga aliança. E o que é que acontece? Quando ele é apedrejado,
no apagar das luzes de sua vida aqui no globo terrestre, ele diz que ele viu quem? O Filho do Homem em pé. Em pé, à direita De Deus. de Deus. Olhe, só quem pôde vencer a morte, vencer o espaço, vencer os planetas, vencer tudo foi Cristo. Quer dizer, olhe, Cristo, ele está à direita de Deus, a quem nenhum homem viu o eterno e jamais poderá chegar nessa luz inacessível. E como é que as pessoas acham que um humano, alguém porque dedicou a sua vida à santificação, à santidade, pode ser o intercessor? Não, de maneira nenhuma. O próprio Jesus Cristo, antes de ser sacrificado, era bem claro. Olha, só há um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele orientava. Eu sou a vida. Olha, ninguém, agora é ninguém mesmo, vai a meu Pai, a não ser por mim. Quer dizer, só há um mediador Entre Deus entre Deus, Jesus Cristo, homem. e a Bíblia é bem clara quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, para ser mediador, é necessário que conheça as duas naturezas, tanto a velha, tanto a celeste, como a carnal, ou seja, duas partes, que media. Tanto o mediador conhece a parte contrária, como conhece a outra parte. Então aí ele faz a mediação, reconciliando as duas partes. Foi o que aconteceu conosco. Houve o desligamento nosso no Gênesis. Olha, é impossível comentar a palavra de Deus e não tocar no Gênesis, porque o Gênesis é tudo. Princípio. É o princípio, é tudo, ele orienta tudo. Então, houve o desligamento do homem. Em Adão, todos se desligaram. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. O desligamento no Gênesis, através de Adão, toda raça humana, toda, sem exceção, ela caiu. Ela se desligou de Deus. Então, Cristo como mediador é o que diz a palavra de Deus, que ele nos reconciliou. Deus em Cristo, Deus estava em Cristo. Deus estava muito bem para ele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, o que é que aconteceu aí? Uma mediação. O Senhor Jesus Cristo nos tornou a religarmos com Deus, o Pai, fazendo essa mediação. E hoje nós temos o direito que nos foi outorgado pelo Senhor Jesus Cristo de entrarmos no Santo dos Santos através de um novo e vivo caminho do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é mediador de uma nova aliança, de um novo pacto, e é o nosso mediador. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Cristo Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Exatamente. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a imortalidade. Ainda, até hoje, só ele, Cristo, ressuscitou para a imortalidade. Só Cristo Jesus recebeu um corpo imortal. Só Cristo venceu a morte, ao ponto que ele hoje se encontra num sacerdócio humano.
quer dizer, aonde há falha, aonde há dor, aonde há morte, onde há o pranto, onde há o choro. Não. Cristo, por ser a primícia dos que dormem, olha, meu amado ouvinte da palavra de Deus, quero deixar bem claro para você, olhe, ninguém ressuscitou para a imortalidade. Iremos ressuscitar para a imortalidade. Mas até agora ninguém. Cristo, as primícias, depois nós. Esse depois nós ainda não se cumpriu, porque irá se cumprir. 1 Coríntios 15, Tessalonicenses diz que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo, olhe, irão ressuscitar. Mas nem a trombeta tocou e até agora ninguém ressuscitou, a não ser Jesus Cristo. Cujo Cristo Jesus encontra à direita de Deus, intercedendo por nós. Exatamente. Então, só Cristo possui a imortalidade. Para possuir a imortalidade é necessário que essa pessoa ressuscite. Existe a morte e existe a ressurreição. Então aí, Cristo ressuscitou e só Ele, olha, Deus o ressuscitou e só Cristo possui a imortalidade. A qual imortalidade está plantada dentro de nós. Um dia, nós vamos receber, vai haver essa execução na nossa vida. Porque um dia, se não alcançarmos o arrebatamento, nós vamos ser transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Então está aí, tragada foi a morte pela vitória. Então, está plantado dentro de nós, que quando nós invocamos o Senhor Jesus Cristo, isto é plantado dentro de nós. Nunca mais morreremos. Não é isso, presbítero? E também, como eu falei, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Veja, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Se há novo caminho, existia um velho caminho. Exatamente. Na lógica, né? Qual era, Zildinha? O velho caminho era o caminho dos sacrifícios de animais irracionais. Ali havia um dia no ano, um sacrifício nacional, matança de animais, para que as pessoas, o sumo sacerdote, entrassem no Santo dos Santos, em lugar dos homens, para um sacrifício anual para a purificação do pecado na carne. Na carne. E outra coisa, assim, isso se cumpriu na velha aliança, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para interceder pela nação de Israel. E se ele estivesse em pecado, ele era fulminado. Mas pelo vivo caminho, que eu acabei de ler, que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, pelo vivo caminho, que é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que ele é mediador da nova aliança, o Senhor efetuou esse sacrifício de uma vez. Uma só oblação. Uma só oblação, Hebreus 10, 14. Se não me falha a memória, Hebreus 10, 14. Ele por uma só oblação. Exatamente. Por quê? Com uma só oblação, aperfeiçoa para sempre os que são santificados.
Então está aí. Por uma só oblação, por um só sacrifício, Jesus Cristo efetuou de uma vez para sempre este sacrifício, mostrando a paz, a graça, o perdão para todos aqueles que o invocam, como diz a palavra de Deus. O velho caminho, como diz aí, né? Se nós estamos em um novo caminho, o velho caminho eles levavam a sacrifícios. Eu considero os sacrifícios da velha aliança como alguém que paga aluguel. Na hora que você paga o aluguel, você está devendo. Quer dizer, agora esse sacrifício da nova aliança foi de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Aí diz assim, veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, 11, 12 e 13. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Hoje nós temos obras vivas, não obras mortas. mortas. Exatamente. Por esse sacrifício perfeito que Cristo elaborou. Aí Cristo está habitando aonde? Onde é o habitar de Cristo? À direita de Deus, no santuário eterno. Exatamente, o santuário eterno. Quer dizer, nós estamos aqui. Ao entrar no ar, nós fizemos um clamor. Nós fizemos aqui um clamor ao sangue de Cristo, nos purificando. Agora isso é ato de fé. Nós trabalhamos na fé. O que é fé? Fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Sabemos que a purificação nossa do sangue, Senhor Jesus, nos purifica, Senhor, dos nossos pecados. Porque a culpa do pecado nós não temos mais. Porque Cristo pagou a culpa do pecado. O Cristo pagou o nosso débito contraído pelos nossos primeiros pais, que homem nenhum e nem a lei foi capaz de executar o plano perfeito. Não houve condição. Nós não pedimos purificação do nosso pecado. Tem pessoas que dizem, meu pecado não. O salário do pecado não é o salário dos pecados. O salário do pecado foi a transgressão adâmica. A transgressão do pecado. Da morte. Cristo pagou esse preço na cruz, Colossenses 2,14. E havendo ele riscado a cédula que era contra nós. E que? Nas suas ordenanças. Tirou do meu... De alguma maneira não era contrária. Mas cravou, pegou o cheque, pegou a duplicata que era contra você, rasgou. Quer dizer, eu hoje intercedo ao Eterno a purificação dos meus pecados, porque a culpa do pecado, a cruz resolveu o problema. Assim. Exatamente. A cruz, ela, como se diz, né? Não é a cruz, é a palavra da cruz. Da cruz. Que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz eu sempre falo com o Antônio, conversando, que a cruz é um propiciatório
foi o lugar. Porque antigamente, na velha aliança, o animal era ligado para o propiciatório. Ali existia um lugar que imolava. E Cristo foi imolado na cruz. Então, como diz a palavra de Deus em João, Cristo é a propiciação. E o lugar que Cristo foi crucificado e imolado por nós, pelos nossos pecados, foi a cruz. A cruz serviu como um lugar, um propiciatório para a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O propiciatório, Zildinha, do antigo pacto se assemelhava a uma grelha grande, que ali o animal era morto e ali era sacrificado, o seu sangue era derramado nas bacias para ungir, para limpar. Agora, com Zildinha, ela diz sobre o propiciatório e a propiciação, Cristo como uma vítima, Ele como foi um cordeiro, cujo cordeiro ele foi conhecido antes que o mundo existisse, porque o mundo foi feito por ele, para ele e por ele. Ele estava com o Pai antes que o mundo existisse e foi morto na hora que Adão pecou. Ele foi morto já, o mundo já existia. Já existia. Em propiciação pelos nossos pecados. Porque a antiga aliança, as intercessões, Deus aceitava. Deus tinha como um cheiro suave aquele sacrifício, aquelas oblações, mas por uma só oblação, só um sacrifício feito por Cristo, de uma vez para sempre, é capaz de perdoar a culpa do pecado. Agora, o pecado que nós cometemos, temos o quê? A propiciação. Ele é a propiciação para o nosso pecado. É o que diz 1 João, que ele é a propiciação. Propiciação. A propiciação não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Dos que querem, viu? Dos que querem, dos que invocam. Dos que querem. Dos que creem no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que tem poder de purificar e deixar mais alto do que a neve. Que tem o poder de interceder, o Senhor Jesus Cristo, de interceder por nós. É lindo esse versículo de Timóteo, muito belo. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existe outro Deus, não existe outro homem ou mulher perfeita que entre na presença de Deus, a quem nenhum homem viu e jamais verá, para mediar, para interceder por nós, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que disse ao morto, desafiou: onde está o teu poder, morte? Onde está o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. Cristo ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo e mediando por nós. Nessa viagem de Paulo à cidade de Atenas, Paulo ele se defronta com essa milhões e milhões de fé, de crenças que não resolvem nada. E Paulo diz, ele é bem claro em Atos 17, quando diz que Deus não habita mais em templo feito por mão do homem. Olhe, se você acha que Deus habita em uma casa, não. Deus não habita em templo feito por mão dos homens. Qual seria o templo que cabia a Deus? Não é verdade? Se eu subir ao céu, Deus está. Se eu pegar as asas da alva de entrar de oceano adentro, Ele está. Se eu descer as mais profundezas da terra, Ele está. Quem vai fazer uma casa para caber o eterno? Não é verdade? Aí Paulo diz, olha, Deus agora habita pela fé em todos aqueles que invocam o nome de Jesus. Porque somos templo. Hoje nós somos santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês pela fé? No corpo de Cristo, quer dizer, Jesus
temos o endereço aqui na Bíblia, que Jesus não está ali na estaca ainda agarrado. Cristo ainda não está sendo sacrificado em uma semana, em um dia, não. Cristo, Estevão, que eu citei aqui em Atos capítulo 7, Estevão, quando ele morre, pela primeira vez e única, se não me falha a memória, que o Senhor Jesus está à direita de Deus e se levanta para receber Estevão. Quer dizer, veja como o Senhor Jesus considerou aquela morte de apedrejamento que fizeram com Estevão, ao ponto que Jesus Cristo fica à direita do Pai, assistindo e recebendo a morte do primeiro mártir do cristianismo. Que coisa linda! E endossando aí essas palavras que Estevão viu, né? Estevão viu Jesus Cristo em pé para receber o seu Espírito. É como diz a palavra de Deus. E aqui em Hebreus capítulo 10 e 11, olha, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote, olha, isso é na Antiga Aliança. Antiga Aliança, Velha Aliança, que diz o seguinte: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podem tirar os pecados. Veja mesmo, isso era isso era transitório. Esse sacrifício da Velha Aliança pelos pecados era uma transição, era transitório, esperando aquele sacrifício perfeito, o homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, o qual executou todo o plano salvífico que o Senhor Deus elaborou com toda sabedoria e prudência para religar o homem com ele. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado, olha, só Jesus Cristo é que está sentado à destra de Deus. Não tem mais ninguém. A Bíblia diz que o único sacrifício pelo pecado está sentado para sempre. Não é um pedacinho de tempo. Não é 10 minutos, nem 20, nem uma semana, nem um ano. Não. Está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre aos que são santificados. Só o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos mostra, só o Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós, mediando por nós. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe. Só o Senhor Jesus Cristo. Zildinha, sabemos que existem vários nomes de pessoas que confessaram uma religião, tiveram uma vida, entre aspas, de santidade, de santificação, não é? Mas eu sempre gosto de dizer, você não vai encontrar um sepulcro que alguém ressuscitou. Eu nunca ouvi dizer a história de alguém ressuscitou. Houve a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Nós vamos encontrar pessoas que morreram fisicamente e morreram de novo. A única pessoa que morreu e Deus ressuscitou foi Jesus. E não voltou a morrer. Ao ponto que Jesus, onde é que Jesus se encontra? À direita de Deus. Se você quiser 10, 20 versículos aí mostrando o endereço de Cristo hoje,
que Cristo mora nessa luz inacessível. Essa luz inacessível é o habitado eterno do seu Pai. Só Ele. Não tem nenhum sepulcro no universo que a história conte que aquela pessoa morreu e ressuscitou. E se essa pessoa não ressuscitou? Que a Bíblia diz que só quem ressuscitou até hoje foi Jesus. Haverá uma ressurreição futura, a qual nós estamos aguardando. Aí iremos receber um corpo semelhante ao de Cristo, 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele e veremos como Cristo é. Vamos ver como Cristo é. Por isso, meu dileto amigo, os religiosos que se destacaram, entre aspas, na história da humanidade, a morte deteve ele. Está lá, a morte venceu. Você chegar em qualquer sepulcro, aqui jaz os restos mortais de fulano e tal. Se você visitar o sepulcro de Jesus lá em Jerusalém, que tem 2. Aqui há uma dúvida aonde Cristo foi ressuscitado. Mas nesses 2 tem uma placa. Aqui ressuscitou Jesus. Só Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Não há outro intercessor. Não é outra pessoa intercedendo por mim, nem por você, nem por ninguém. A não ser a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas Deus, o seu Pai, ressuscitou a ele e deu a ele um nome que está acima de todo nome, que nesse nome todos os joelhos vão se dobrar e vão confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente, previsto. E o que você acabou de narrar está escrito, e Hebreus 9:22 diz: e estas coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento De sangue, não há remissão. de pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo nos remiu. Ele não nos tirou. Olha, a palavra de Deus diz que, João capítulo 17, porque a lei foi dada Por Moisés. através de Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por meio, olha aí, o mediador, por meio do Senhor Jesus Cristo. O que foi que veio por meio do Senhor Jesus? A graça e a verdade. Perdão, graça, misericórdia. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava morrendo na cruz, houve aquele evento, né? A natureza chorou. Eu sempre digo, a natureza chorou naquele momento que o Senhor Jesus Cristo estava entregando o Espírito ao Pai. A terra se fendeu. Houve uma ressurreição. E houve mais uma ressurreição daqueles que estavam sepultados ali. Reviveram e voltaram a morrer. Reviveram e voltaram a morrer. Porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Porque Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e está à destra de Deus. E porque Lázaro morreu e ressuscitou, mas ele voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, tudo voltaram a morrer. Agora Cristo não. Cristo está vivo, possui a imortalidade e está à destra de Deus, como eu disse a você. Então, através de Moisés veio a lei, mas através de Cristo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo, veio a graça e a verdade. Você fez uma leitura aí em Hebreus, quando fala que o véu do templo, ele foi rasgado. Quer dizer, se você conhece a história da antiga aliança, havia um templo chamado Templo de Salomão, templo esse que foi destruído. Havia uma cortina que separava o quê? O santo dos santos. Quer dizer, para chegar ao santo dos santos, era necessário o sumo sacerdote ultrapassar essa cortina. As pessoas não passavam, não ultrapassavam. Só o sumo sacerdote anualmente. Agora veja que maravilha. Pelo sangue de Cristo, essa cortina, não é a cortina do templo lá,
mas a cortina que foi aberta de cima para baixo. O véu rasgou-se, De cima para baixo. mostrando o quê? Graça A graça e o perdão. perdão a todos. Hoje, olhe, hoje eu tenho acesso, não é eu tenho não. Todo homem, todo o humano, ele tem o direito, o acesso de entrar no Santo dos Santos pela fé. Eu não preciso hoje ir para tal lugar, não. Hoje a cortina foi rasgada de cima a baixo e eu tenho acesso 24 horas para entrar pela fé no lugar santo dos santos, que é o santuário, que aí você falou no santuário eterno, O santuário o santuário celeste, cujo Deus habita com seu Filho intercedendo por a gente. Ô, rapaz, que coisa boa. é maravilhoso, né? Sabemos que na velha aliança era só uma vez no ano e se tivesse o sacerdote em pecado era fulminado. E hoje não. Hoje nós, onde estivermos, podemos nos conectar com Deus através do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. E isso é maravilhoso. Conversar com Deus através do seu Filho, que intercede por nós e nossas fraquezas. Ele sabe, ele vê como o homem é tão fraco, mas tão frágil, mas ele intercede por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Que habita em nós. testifica conosco que somos filhos de Deus. Olha aí a comprovação, que somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito, ele intercede em nosso espírito, o qual somos selados, intercede em nosso espírito e nos ensina a orar. Ele nos ensina. E outra coisa, intercede em nosso espírito. Não há intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, que intercede em nosso espírito e nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Quando nós não estamos sabendo orar. Quando nós Ele nos ajuda na intercessão. Ele nos ajuda como pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, com gemidos inexprimíveis. Já pensou? Nos ajuda nas nossas fraquezas e como nós devemos pedir, como devemos orar. Ele nos ensina e isso é maravilhoso, a intercessão. E temos um advogado maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele é intermediário, ele é intercessor, ele é mediador. Ele é tudo, nosso Salvador. Osildinha, se for possível, você podia abrir aí 1 Timóteo 2, de 1 em diante. Veja, meu dileto amigo, Cristo é o intercessor, é o mediador Ele é o mediador. entre Deus e os homens. Veja como Paulo orienta para chegar ao versículo que nós lemos. O que é que nos diz aí, Mazilda? 1 Timóteo 2, 5. 2, de 1 em diante. 2 de 1 em diante. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam pregações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Vá de novo, Zilda. Admoeste-te, pois, isso é Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho Hoje a igreja, na fé. Hoje a igreja, né? Ele está se dirigindo à igreja. a juntada de Timóteo foi feito o canon nosso. Canon, exatamente, completou, né? O que vier, onde vier o que é perfeito, né? Muito bem. Então já está perfeito. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, ou seja, em todo o amor e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade é porque há um Só mediador. um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Chegue a esse conhecimento De quem? Que Cristo. que Cristo é mediador, que Cristo é intercessor e só Ele pode interceder por nós. Vocês podem entrar no Santo dos Santos pela fé através da oração, Exatamente. da súplica, não é? Interceder pelos nossos governantes para que o mundo conheça o verdadeiro Cristo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Tantas pessoas com uma fé, não é uma fé, é uma fé religiosa, procurando as pessoas. E se distanciar 50 metros, você der um grito, ele não ouve mais. E depois de morto. E as pessoas recorrem a mediadores que morreram, não ressuscitou. Está lá guardadinho para o dia da ressurreição. Ou ele sai por meio da ressurreição da igreja, ou senão ele sai para o juízo final. Agora, o mediador nosso, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus ressuscitou ele. Lá em Atos capítulo 1, está lembrado da ascensão de Cristo? Eles dizem, o que é que vocês estão vendo? Cristo subindo, sendo assunto aos céus. Aí houve uma interrogação, poxa, o que é que está vendo? Varões galileus, Por que está trazendo? olhando para si, este mesmo Jesus que viste subir, da mesma maneira ele voltará. Para onde? Para o Monte das Oliveiras, o qual está acontecendo esse evento. Quer dizer, nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, ou vai ouvir, aliás, veja, nós possuímos a imortalidade. Executada, um dia vai... Quer dizer, eu irei morrer, talvez sim, talvez não. exatamente. Né? Quer dizer, se eu alcançar O arrebatamento será transformado. a ressurreição da igreja, aí eu não participo de ressurreição. Eu vou participar da transformação do corpo, Se estiver vivo. se estiver vivo. E se estiver dormindo no Senhor, Se estiver no paraíso, estiver no paraíso, aí a trombeta soa para acordar. Então, vamos acordar e nós seremos arrebatados juntamente com os que são transformados. pronto. Aí, Cristo as primícias, né? Cristo as primícias, ele foi o primeiro. Ele ainda hoje foi o primeiro a sair dentre os mortos e está vivo à direita de Deus. E aqueles que morreram em Cristo, nesse dia em que o mundo desconhece, mas esse dia é real, vai acontecer com a ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estão em Cristo para o encontro do Senhor dos ares. Aí nós iremos ver como Jesus Cristo é. Aí não precisamos mais de intercessor. Não. E também você tocou numa tecla importantíssima. Adão não existia intercessor. Não. Comunhão plena. Era comunhão plena com o Eterno. Começou a intercessão quando houve o pecado, o desligamento. E foi oficializado com o sacerdócio levita. Levita, exatamente. Então, para ter um contato com Deus. Aí começou a ter os medianeiros, né? Isso, os mediadores. Tinha que ser sumo sacerdote da tribo de Levi. Então, mas Adão não. Adão conversava diretamente. Que privilégio. Que privilégio maravilhoso. Diretamente com Deus. E o Senhor Deus visitava Adão ao pôr do sol. Toda tardinha ao pôr do sol. Para conversar com Adão. Veja que maravilha. Mas viu de uma coisa interessante?
é que quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele foi lançado fora de onde? Do paraíso. E foi colocado o quê? Ao redor do paraíso? Anjos com espadas? Com espadas afiadas para defender o caminho da árvore da vida. E hoje, pelo mediador Cristo Jesus, hoje, o nosso amado irmão que morreu no apagar das luzes invocando a Cristo. E o Senhor Jesus disse, hoje vai para o paraíso. Cadê os anjos do paraíso? Não tem mais anjos, porque rasgou. Rasgou-se o véu da separação. Não é isso? Meu dileto amigo, desperte. Você tem um mediador cujo mediador está vivo. Se você tem um mediador, procure o histórico dele. Procure. Morreu. Enterrou-se e não saiu. Agora, Cristo não. Cristo, quando Deus ressuscitou, ele deu provas de vida, apareceu ao povo, a quase 500 pessoas. Depois foi visto pelos apóstolos. Esse é o mediador de autoconfiança nossa. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E ele é fiel. Fiel e digno de toda aceitação. Você falou sobre aí, Antônio, só um pouquinho. Você falou sobre que foi colocado anjos com espadas para guardar o caminho da árvore da vida. Sim, senhora. Aí o Senhor Jesus Cristo diz, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E sou intercessor. E ninguém, ó, olha aí, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Isso foi um direito otorgado. Ninguém vai ao Senhor Deus a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado de Deus. Não há outro caminho. Ele diz, ele orienta. Ele orienta que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Ele é o pão. E eu deixo em aberto aos nossos ouvintes, nossos amados, queridos. Eu vou fazer essa pergunta e deixar com você. Quem é o seu intercessor? Quem é o seu intercessor? O nosso se chama Jesus Cristo. O seu mediador, seu intercessor. Quem é o seu mediador? Aí tem um hino de Nelson Ned que diz, não é Pedro, não é João, nem Isabel, nem Maria, mas é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Eita, que maravilha. Muito obrigado por tudo. Que o eterno Deus, em Cristo, os abençoe.